Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, para estudar a sua palavra, para aprender, Senhor, da sua palavra. E nós queremos pedir que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos ensinando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando entendimento, Senhor, da sua palavra. Nos revela, Deus, a sua palavra, que a gente possa entender, que o Senhor venha nos fortalecer para que a gente possa viver, para que a gente possa andar nos seus caminhos, para que a gente possa cumprir e obedecer os seus mandamentos. Que o Senhor venha repreender das nossas vidas, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, todo levante do inimigo, Senhor, todo engano do maligno, toda seta, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Repreenda toda enfermidade, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor, Deus, venha nos encher com a Tua unção, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Fé e o Conhecimento Científico. Nós vamos fazer a leitura que está em Isaías, capítulo 44, o versículo 24 e o 25, e Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 35, que dizem assim: Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Romanos 11. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Amém? Então, esse texto de abertura fala um pouquinho sobre essa grandeza de Deus e sobre o conhecimento do Senhor. Na lição de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a fé cristã e o conhecimento científico. E muitas pessoas acreditam que o conhecimento científico ele é contrário à fé. E não é, muito pelo contrário. A fé pode, inclusive, ajudar os cientistas a aprenderem, a descobrirem, a inventarem coisas novas, né? Coisas que eles ainda não conhecem, coisas que não existem ainda no mundo científico conhecido. Mas a gente não pode aceitar, nós temos que desprezar todo conhecimento, toda teoria que tem a finalidade de desacreditar a existência de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Então, nós cremos sim no conhecimento científico, mas o conhecimento científico ele não está acima da palavra de Deus. Então, se tem alguma teoria, alguma tese, algum conhecimento que está contrário àquilo que está escrito na palavra do Senhor, então a gente não aceita, porque a palavra de Deus é o nosso guia, é aquilo que nós aceitamos e que nós entendemos como verdade. E tudo aquilo que quer se levantar acima de Deus, nós não reconhecemos. O problema é que nós sabemos que existem muitos cientistas que se acham suficientes, ou seja, autossuficientes, que por causa dos seus conhecimentos, das suas descobertas e até das suas invenções, muitas vezes eles acham que eles são mais importantes do que Deus. E nós sabemos que isso não dá certo e que isso não funciona. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai aprender, a gente vai entender que o Senhor, ele capacita todos os homens da Bíblia, todo o serviço, tudo aquilo que foi feito na Bíblia por homens, foi com a capacidade de Deus. Quando o Senhor falou para Adão,
cuidar, administrar do jardim. Ele dá nome para todos os animais. Foi o Senhor que deu sabedoria e criatividade para Adão. Quando foi construir o templo, quando eles ainda estavam caminhando no deserto, né, que ele era móvel, eles montavam e desmontavam. A Bíblia diz que o Senhor deu sabedoria para os artesãos, para aquelas pessoas que iam trabalhar e construir todas aquelas coisas que foram feitas no templo, coisas que naquela época eles ainda nem faziam, que eles não sabiam como fazer. Então as cortinas, todos os utensílios que eles fizeram de ouro, de prata, tudo que ele foi feito de madeira, todas as coisas, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria para aqueles homens, deu sabedoria para os artesãos. Então imagina um cientista que acredita em Deus e que pede sabedoria a Deus, que pede discernimento e direcionamento do Senhor para fazer os seus estudos, para fazer as suas pesquisas, para fazer as suas descobertas. Como esse cientista não vai avançar, né? Não vai descobrir, não vai fazer coisas maravilhosas que o mundo ainda não sabe, ainda não conhece, ainda não existe por causa da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então nós não temos que desprezar a Bíblia, nem o conhecimento da palavra, mas nós também não temos que desprezar o conhecimento científico. Então a fé e a ciência não são inimigos. Então jamais a igreja nem a Bíblia é contrário ao avanço científico. Então seria até ignorância da nossa parte ignorar a ciência. Por quê? Porque a gente usa todos os dias do avanço da ciência. Por exemplo, quando foi criada a prensa pelo alemão Gutenberg, graças à criação da prensa naquela época, a Bíblia pôde ser impressa em uma quantidade muito maior. Então houve uma divulgação maior da palavra de Deus. Graças ao avanço da ciência tecnológica, né, nós temos eletricidade. Os irmãos estão assistindo essa aula gravada no conforto da casa de vocês, apenas com um smartphone na mão. Então tudo isso envolve ciência, né? Então assim, nós não somos contrários à ciência, muito pelo contrário, a fé e a ciência precisam andar juntas, porque a ciência facilita a nossa vida e é uma bênção de Deus sim para as nossas vidas, né? Quantos medicamentos, quantas coisas boas foram criadas através da ciência e nós temos acesso hoje. E o primeiro tópico da lição diz assim: racionalismo e a fé cristã. Então, o que é o racionalismo? Segundo o dicionário teológico, significa um sistema filosófico que tem como critério único de verdade a demonstração racional das coisas. Então, para o racionalista, tudo o que escapa à luz do natural, da razão, não merece ser considerado. Então, eles não acreditam naquilo que eles não conseguem explicar. Ou seja, eles não acreditam em muitas coisas, porque nós sabemos que quantas coisas que nós não temos explicação ainda hoje. Essa teoria, né, o racionalismo, ela foi difundida por alguns filósofos. Então tem o francês René Descartes, que foi um dos grandes filósofos racionalistas, juntamente com Spinoza e Leibniz. Com eles, o racionalismo se tornou uma das correntes filosóficas mais conhecidas e importantes da modernidade. E qual era o objetivo deles, o objetivo do racionalismo? É teorizar o modo de conhecer do homem. Porém, as suas teorias, elas acabaram produzindo dúvidas. E influenciado pelos seus filósofos, eles acreditavam que tudo na mente humana não passava de sonhos e ilusões. Quando a gente estuda um pouquinho de filosofia, na escola mesmo, né, no ensino médio a gente tem aula de filosofia, a gente vai aprender ali que a filosofia é você questionar, né? Você questionar as coisas para você poder avançar e evoluir em estudos, em teorias, em conhecimento. E quando você questiona com o objetivo de aprender um pouquinho mais,
de aprofundar nos estudos, não é ruim. Agora, quando você questiona, simplesmente por questionar, e você duvida de tudo, isso se torna algo muito prejudicial para o ser humano. E aí entra o próximo tópico que diz assim: crer ou duvidar. Então, de acordo com os filósofos racionalistas, tudo é questionável e toda investigação científica se inicia com uma dúvida. Então, o questionamento, a dúvida, até certo ponto, não é ruim, porque, como eu disse, a partir dos questionamentos, você tenta estudar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais. Mas o que é ruim é você duvidar de tudo. E se a gente olhar para o nosso mundo atual, para as conquistas científicas e para os estudos científicos e os avanços científicos que nós temos hoje, nós vamos entender que não existe resposta para tudo. Então, a imprecisão na pesquisa científica não é algo ruim, porque, como eu disse, vai impulsionar o pesquisador e o cientista a correr atrás de respostas, a se aprofundar mais nos estudos. Mas o ruim é questionar tudo. Nunca está satisfeito. E de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as escrituras, a fé é justamente você acreditar. É você não ficar duvidando e nem questionando todas as coisas. Então, fé não combina com dúvida. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, por exemplo, nós sabemos que estudiosos que querem desacreditar a Bíblia, a gente até falou sobre ateísmo em outras aulas, eles ficam questionando todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus e ficam querendo buscar uma explicação científica e racional para tudo. Isso é o racionalismo. E a Bíblia não precisa de ter uma explicação lógica, não precisa ter uma explicação científica, porque fé a gente não explica e milagre também a gente não explica. Quantas e quantas coisas o Senhor faz que a ciência não consegue explicar? Quantas curas através de milagres o Senhor já realizou e que a ciência não consegue explicar? Eu tenho certeza que cada um dos irmãos já ouviu testemunho de pessoas que tinha doença, tumor, caroço, que não tinha cura, que às vezes a pessoa já ia até fazer uma cirurgia e foi curado milagrosamente por Deus, e os médicos não conseguem explicar e os médicos não entendem o que aconteceu. Então isso é fé, isso é milagre, e a ciência nunca vai conseguir explicar um milagre, nem os racionalistas. É por isso que a gente não pode duvidar. A gente pode questionar, ser curioso, para se aprofundar, para estudar um pouquinho mais, mas duvidar daquilo que a palavra de Deus diz, das coisas que Deus faz, nós não podemos fazer. Amém? E o próximo subitem diz assim: aprender e produzir conhecimento. Então, Deus criou o ser humano e fez dele um ser pensante, criativo e racional. Como eu disse, foi Deus que deu a Adão a capacidade cognitiva para ele aprender e produzir conhecimento e dar nome para todos os animais. Imagina a capacidade de observação e a criatividade que Adão precisou ter para dar nome para todos os animais. Então, ele recebeu de Deus essa ordem divina, né, de lavrar, guardar, administrar a terra e dar nome para os animais. E era isso que ele fazia quando ele estava ali no Jardim do Éden. Então, isso mostra justamente a capacidade cognitiva de Adão e avançando, né, nós mesmos. Nós sabemos que nós temos essa capacidade cognitiva, nós temos a criatividade, nós temos o pensamento,
tudo isso vindo da parte de Deus. Então, a Bíblia também nos dá o exemplo de Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu e que a sabedoria dele veio de Deus. Foi o Senhor que deu para ele essa capacidade. A história, né, a Bíblia nos conta que o Senhor apareceu para Salomão em sonho e perguntou o que ele queria, e ele disse que ele queria sabedoria para governar o povo. E o Senhor deu para ele essa sabedoria. Então, nós temos que pedir para Deus que nos dê sabedoria, que nos dê conhecimento, que nos dê capacidade para fazer tudo aquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Então, no nosso trabalho, a gente tem que pedir para o Senhor que nos dê capacidade, mas na nossa vida pessoal também. Então, uma pessoa que é um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, tem que estar sempre pedindo ao Senhor sabedoria e capacidade para exercer bem esse papel, essa função e essa missão, né? Porque são papéis importantes. Então a gente tem que estar sempre dependendo de Deus, né? Pedindo ao Senhor que nos capacite. E a palavra de Deus nos ensina que Ele nos capacita sim. Então, nós somos dependentes do Senhor para todas as coisas. E quando nós reconhecemos isso, com certeza o nosso sucesso, nós temos uma vida melhor, uma vida mais bem-sucedida. As coisas vão acontecer na nossa vida de acordo com a capacidade e a direção que Deus vai nos dando. Então nós precisamos ser dependentes de Deus para isso. O livro de Eclesiastes, ele nos mostra que se a gente pautar a nossa existência somente sobre a ciência e a investigação humana, não vai ter o mesmo sentido e não vai ser tão bom. Então nós precisamos da fé, nós precisamos de Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos ter intimidade com Deus, para a gente saber aquilo que Deus quer que a gente faça, como que Deus vai nos guiar, como que Deus vai nos orientar. Amém? E o próximo tópico diz assim: a ciência tem a sua importância, buscando respostas. Então a ciência, ela não tem explicação para tudo. O método científico, ele não consegue responder algumas questões mais importantes da vida que muitos filósofos, que muitos cientistas estudaram e estudam até hoje, como de onde nós viemos, para onde nós vamos. Também não consegue explicar de forma convincente o surgimento do mal. Por que coisas ruins acontecem, né? Por que acontecem tragédias, doenças, todas essas coisas? Então, essas respostas nós nunca iremos encontrar na ciência, mas nós vamos encontrar com base na fé e nas escrituras. Se a gente ler apenas o capítulo 3 de Gênesis, a gente já vai ter resposta para muitas dúvidas da humanidade em relação ao sofrimento, à dor e à morte. Porque a resposta está justamente na queda do homem no paraíso. Amém? E o próximo subitem diz assim: as intenções corretas. A ciência possui as suas limitações, mas nós podemos afirmar que o crente ele não deve ter receio de estudar e buscar conhecimento. Então, a busca pelo conhecimento, pelo saber, é legítima. E quanto mais a gente estuda, é melhor para as nossas vidas. Eu mesmo acho que, assim, tudo aquilo que você tá com dificuldade na sua vida, você precisa estudar sobre esse assunto. Então, se você tá com problema na sua vida financeira, vai estudar sobre finanças. Se você tá com problema no seu casamento, vai estudar sobre relacionamento. Se você está com dificuldade na criação de filhos, vai estudar sobre criação de filhos. E quando eu digo estudar, eu digo buscar conhecimento científico mesmo, de estudiosos, de pesquisadores, pessoas que estudaram, mas principalmente buscar conhecimento de Deus através da palavra de Deus. Então, estudar o que diz a ciência,
Porque o homem há muitos anos tem estudado, né, muitas coisas e tem resposta para muitas coisas, não tem resposta para tudo, mas já tem explicação e resposta para muitas coisas, e estudar a palavra de Deus, porque está acima de tudo, com certeza. Mas só que muitas pessoas, elas buscam o conhecimento apenas para inflamar o seu ego e para desencorajar os cristãos. A gente estudou isso na aula que falava sobre ateísmo, como existem pessoas que são ateus e eles estudam somente para questionar e refutar tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, ele afirmou que o conhecimento de alguns os tornava inchados, orgulhosos e sem amor. Então, quando o conhecimento faz isso com o homem, não é bom, é prejudicial. Tem que ser justamente o contrário. O conhecimento tem que nos tornar humildes, o conhecimento tem que nos tornar misericordiosos, o conhecimento tem que nos tornar amorosos, né? Nós precisamos conhecer e entender o sofrimento e a dor que passa o nosso próximo. Então, a motivação dessas pessoas que buscam o conhecimento apenas para ficarem cheios, para ficarem orgulhosos, né, para se sentirem melhores e mais importantes, não é a motivação correta. E a palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor sempre vai olhar a intenção do nosso coração. E na atualidade, nós precisamos ter muito cuidado, porque existem muitas produções científicas que têm única e exclusivamente o propósito de difundir o ateísmo. É por isso que eu disse, a gente tem que sempre ver o que diz a ciência e o que diz a palavra de Deus. Se a ciência estiver indo contra a palavra de Deus e estiver negando a existência de Deus, então não é uma boa ciência, não é um estudo científico bom, nem é certo, nem é correto e, para falar a verdade, nem é comprovado cientificamente, né? Porque tudo aquilo que está certo vai de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Então, muitos querem produzir ciência, levando apenas as pessoas a desacreditarem em Deus, e nós precisamos estar atentos e ter muito cuidado com isso. O próximo subitem diz assim: o crente reconhece que a ciência tem a sua importância. Então, como eu disse, nós reconhecemos o valor da ciência, até porque nós usufruímos e utilizamos da ciência no nosso dia a dia, né? Mas nós sabemos que é importante nós permanecermos fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus, mas acreditar na ciência, no conhecimento científico, não nos torna hereges. Então a ciência, ela afeta toda a nossa visão de mundo. Não apenas as ideias sobre religião e ética, mas também sobre arte, música, cultura popular. Então nós constatamos que a ciência tem o seu valor, entretanto nós devemos considerá-la sempre à luz da Bíblia e à luz da palavra de Deus. Então a gente tem que entender que a palavra de Deus é a nossa base, é o nosso fundamento. E a gente precisa entender que primeiro veio a palavra de Deus e depois o conhecimento científico. Então, muitas vezes a gente observa que o conhecimento científico ele vem explicar uma coisa que já está ali na palavra de Deus há séculos. Eu mesmo gosto de falar sobre isso, que hoje em dia a ciência descobriu a importância da gratidão para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, para a nossa vida. E há quanto tempo que a palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos, que nós devemos dar graça em tudo. Por quê? Porque o Senhor já sabia disso, já sabia que a gratidão faz bem para as nossas vidas. Hoje em dia também a ciência descobriu que o jejum faz bem para a saúde, né? O jejum intermitente melhora o nosso cérebro, a nossa capacidade mental, o nosso corpo, a nossa saúde de uma maneira geral. E quanto tempo atrás a Bíblia já nos orienta e nos ensina a jejuar. Então, assim, são várias coisas que já está na Bíblia há séculos, há milhares de anos,
E agora que a ciência está descobrindo que realmente é bom, que realmente é importante para nossa saúde, para nossa vida. Então, por isso que assim, a Bíblia é a nossa base. E a ciência vem para complementar, para explicar, para dar aquela comprovação científica para muitas coisas que estão escritas na palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que precisam dessa comprovação científica para tudo. Amém? E o próximo tópico da lição diz assim: a ciência e a fé cristã, a mente humana. A neurociência, ela pode nos mostrar como funciona o nosso cérebro. E eu gosto, para falar a verdade, muito, né, de ler livros que falam de neurociência, que falam como funciona o nosso cérebro, a capacidade do nosso cérebro, o que acontece com as nossas células durante o nosso aprendizado. Mas a neurociência não pode impedir que o ser humano tenha pensamentos perversos e nem que esteja imune a doenças mentais. Muitas pessoas que têm acesso à ciência, ao conhecimento científico, mas isso não previne que a pessoa tenha doenças mentais. Então, a neurociência também não é capaz de transformar o indivíduo, a sua alma e o seu espírito, a sua mente e o seu caráter. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. O Espírito Santo de Deus, ele pode transformar a nossa vida através do novo nascimento, fazendo com que nós sejamos novas criaturas. Então, mesmo Deus que nos deu inteligência, que nos deu criatividade, que nos deu capacidade cognitiva, ele deseja que a gente venha usar o nosso potencial criativo, o nosso cérebro e o nosso coração, para que o nome dele seja glorificado e exaltado nessa terra. Amém? Então, isso é algo assim que é maravilhoso. A gente saber que existe um Deus que pode transformar as nossas vidas e a vida de qualquer pessoa. Aquilo que o homem não consegue fazer, aquilo que a medicina não consegue fazer, que a ciência não pode fazer, Deus pode. Quando a gente fala, por exemplo, de vícios, né, pessoas que são viciadas em álcool, em drogas ilícitas, muitas vezes procuram tratamentos, procuram médicos, procuram remédios, e muitas vezes essas pessoas elas não conseguem se livrar desses vícios. Mas quando tem um encontro com o Senhor, o Espírito Santo é capaz de transformar, porque é um novo nascimento, é uma nova criatura. Então as coisas antigas, elas passam e o Senhor, ele faz tudo novo. Amém? Então é maravilhoso a gente ter essa certeza de um Deus que pode todas as coisas, inclusive transformar, curar, nos livrar, nos libertar e nos salvar. Amém? E o próximo tópico diz assim: cristianismo e ciência não são rivais. Então, como eu já disse, né? O cristianismo não é inimigo da ciência. Muitas pessoas até falam isso, né? Que se você é cristão, você não pode ir atrás das coisas que diz a ciência. Mas nós usufruímos da ciência todos os dias no nosso dia a dia. Então, ao longo dos últimos anos, os pesquisadores eles têm demonstrado que a ciência moderna ela deve muito ao cristianismo. A investigação científica ela só encontrou o solo fértil depois que a fé num criador pessoal, racional, impregnou a cultura, e isso se deu a partir da Idade Média. Foi aí que começaram a surgir os maiores avanços científicos, amém? E o próximo item diz assim: a universidade e o abandono da fé. Porque quando a gente fala de universidade, ali é um ambiente acadêmico e um ambiente científico, onde as pessoas estão fazendo pesquisas, onde as pessoas estão estudando, e nós sabemos que, infelizmente, muitos jovens crentes, fiéis ao Senhor,
criados em lares evangélicos, abandonam a fé cristã quando entram nas universidades. E por que isso acontece? Existe uma escritora chamada Nancy Pearcey e ela diz que isso acontece porque esses jovens, eles não têm uma cosmovisão bíblica. Eles não conseguem ver o mundo através da Bíblia e através dos olhos de Deus. Então, é por isso que nós precisamos ensinar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para que eles tenham essa cosmovisão bíblica, eles tenham essa visão de mundo baseado, de acordo, fundamentado na palavra de Deus. Porque quando eles forem questionados, confrontados, seja na escola, na universidade, eles vão estar preparados, eles vão estar com a sua mente preparada. Então, a religião não pode ser vista só como o coração, porque a nossa fé, ela não é cega. É claro que nós usamos o coração para isso, mas nós temos que usar principalmente o nosso cérebro, porque o Senhor que nos deu o cérebro capaz, inteligente, e nós temos que usufruir dessa máquina maravilhosa que é o nosso cérebro que o Senhor criou e nos entregou. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente tenha essa cosmovisão do mundo. E para as crianças é importante a gente ensinar a palavra de Deus todos os dias. Da mesma maneira que você lê a palavra de Deus todos os dias, você tem que ler a palavra de Deus para os seus filhos todos os dias, na linguagem que eles vão entender, mas é importante que eles conheçam e que eles entendam. Então, isso vai nos ajudar a ter uma crítica correta diante das ideologias, das filosofias, das ideias contrárias à palavra de Deus e que querem minar a nossa fé, principalmente dos jovens, quando eles vão para a universidade. A gente sabe que, infelizmente, muitos professores, filósofos, nas universidades, eles têm esse pensamento ateu, de ficar questionando a palavra de Deus, querendo explicar, querendo falar umas coisas absurdas, sabe? Às vezes umas coisas que não faz sentido. Mas se o jovem, ele não tiver conhecimento para questionar aquilo ali que ele está ouvindo, ele acaba acreditando e aceitando como uma verdade. Amém? Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter cuidado. Então precisamos educar a mente das nossas crianças e dos nossos jovens para que eles conheçam a palavra de Deus e eles tenham certeza absoluta de que a fé não impede o nosso raciocínio. Inclusive, existem cientistas, pesquisadores, estudiosos maravilhosos que são cristãos. Tem vários livros relacionados à neurociência de pessoas que são cristãs, que desenvolvem estudos, que desenvolvem pesquisas e que são maravilhosos. Então a gente não pode desprezar a ciência, mas, como eu disse, a palavra de Deus tem que ser a base de tudo. A gente tem o exemplo de Daniel e dos seus amigos, Quando eles foram ali para a Babilônia, eles tiveram que estudar as coisas ali da Babilônia. Então eles estudaram a língua dos caldeus, os textos cuneiformes, a religião dos caldeus eles estudaram, eles aprenderam a falar, a escrever em aramaico, mas nós sabemos que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, em nenhum momento eles abandonaram a fé deles em Deus. Inclusive, eles colocaram a própria vida em risco. Então, assim, nem a vida deles era mais importante do que obedecer ao Senhor. E a gente conhece a história e sabemos que o Senhor livrou eles e honrou em todas as ocasiões. Por quê? Porque eles não duvidaram de Deus. Eles permaneceram fiéis ao Senhor. E eram homens cultos, inteligentes
e que foram inclusive usados pelo Senhor para governar, para administrar. Então nós não podemos desprezar a ciência, mas nós não podemos jamais também desprezar a palavra de Deus. E eu vou ler a conclusão que diz assim: embora em nossos dias alguns cientistas não aceitem a fé cristã, nós continuaremos crendo no poder criativo do Senhor e que dele procede todo conhecimento. Nós precisamos ocupar todos os espaços de nossa sociedade, inclusive os laboratoriais das universidades. Estude, se dedique e assuma seu lugar como alguém inteligente, mas nunca esqueça de amar e colocar Deus acima de tudo e de todos. Amém? Então, assim, é importante nós estudarmos, é importante nós valorizarmos a ciência, mas a palavra de Deus, o próprio Deus e o conhecimento da palavra de Deus, ela está acima de tudo. E a gente tendo essa consciência de que com Deus nós vamos além, né? O Senhor nos capacita. Com relação a Daniel mesmo, a palavra de Deus diz que Deus que deu a capacidade para Daniel, Deus deu para ele uma sabedoria acima das outras pessoas. Então o Senhor, ele pode nos capacitar para fazer coisas incríveis, grandiosas, obras maravilhosas. E nós não podemos duvidar disso. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.